maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Hoje é domingo, dia do Senhor, e outra vez nós nos reunimos neste lugar para buscar a face de Deus e ouvir a sua voz. Para tal, eu desejo que você se sinta acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como preparação para o culto do Senhor, ouçamos o prelúdio executado por Gisele Santana, pianista e organista. Em espírito de adoração e louvor a Deus, fechamos os nossos olhos e elevamos os corações aos céus. Senhor, a tua alegria nos pervade e transborda em nós, em palavras de exaltação a ti e a ti somente, pois confessamos-te como Deus único e verdadeiro, como o Senhor soberano de terra e céus que criastes, como Deus das nossas vidas. Adoramos-te e louvamos-te e cantamos a glória do teu nome, bem como a glória que manifestas em teus feitos portentosos, em teus atos de justiça, nas maravilhas que operas, sobretudo naquilo que fazes em favor dos que são teus. Deste-nos a vida por meio de Jesus, o Cristo, e no agir do Espírito Santo tens sustentado a cada um dos teus filhos com a força do teu braço e de tua valorosa mão. Rogamos-te que recebas a nossa oração, as expressões de adoração e louvor que, ora, teu povo enseja a ti e a ti somente, pois tudo o que fazemos com sinceridade de alma e no nome santo de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Que a doce música do céu, com harmonia, ecoe agora aqui. Esse é o canto do coro Aideia Moraes, obra de Gordon Young, célebre compositor presbiteriano do século XX, nas vozes do nosso coral e com um belíssimo acompanhamento ao piano da nossa querida instrumentista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor, acompanhemos o canto do coro.
Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 138 para procedermos com a sua leitura. Salmo de número 138 encontra-se lá no Antigo Testamento. E você pode acompanhar a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 138 diz assim a palavra de Deus: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O Senhor é excelso, mas atenta para os humildes, disse-nos o salmista, exortando-nos, portanto, à humildade que ora ensejamos no ato da confissão. Sim, onde você se encontra agora, se for possível fazê-lo, convido você a dobrar os seus joelhos e apostar-se desta maneira perante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus, que nos convida, por meio de seu Filho Jesus, a depositarmos a seus pés os fardos pesados que eventualmente carregamos sobre os ombros, trocando-os pelo jugo suave de nosso Salvador. É tempo de abrirmos o coração para o acolhimento de sua graça excelsa, que nos comunica toda a sorte de bem e inunda-nos o ser com a paz. Se você puder, portanto, guarde agora alguns momentos de silêncio para, no íntimo do coração, conversar a sós com o seu Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela certeza que ora paira em nossos corações de que somos acolhidos e aceitos em Tua santa presença, por amor de Jesus Cristo. Nossas preces são ouvidas e respondidas por Ti com misericórdia desde o mais alto dos céus. Te bendizemos, pois desde já somos capazes de sentir em nossos corações a presença da Tua paz, a paz que excede o entendimento e que só Tu tens para nos oferecer. Essa paz que se afirma mesmo em meio às circunstâncias adversas e que, brotando de dentro de nós, no agir do Espírito Santo, se espalha e alcança as realidades que nos tocam também. Te bendizemos, pois nos reconhecemos como morada do Espírito que é Teu. E rogamos-te que do Teu Espírito continues a nos comunicar toda a sorte de bênçãos espirituais e que jamais nos falte discernimento para reconhecer o Teu agir nas nossas vidas, nem tampouco nos falte aos lábios palavras de louvor e gratidão, para bendizer-te, ó Deus Salvador, por tudo aquilo que fazes, por tudo o que operas graciosamente em favor dos que são teus. Esta é a nossa oração, feita com humildade e no nome santo e mais doce do Teu Filho amado e unigênito, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Andai com Deus. A isto nos exorta o coro A Ideia Morais, célebre obra de Rogers e Hammerstein,
nas vozes do coro, com acompanhamento primoroso da nossa pianista Gisele Santana. Ouçamos. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor é algo maravilhoso, mas se alegrar significa comprometimento com o que acontece ali. Sim, com tudo que é concernente ao reino de Deus. Por isso nosso coração rejubila de felicidade. Deus nos deu o privilégio de poder nos envolver. E nós fazemos isso das mais variadas maneiras. E também através dos nossos recursos, trazendo dízimos e ofertas ao Senhor. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou mesmo o seu Pix, tudo de forma bem segura. Você pode abençoar, você pode demonstrar como você fica feliz de poder se envolver com aquilo que pertence ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para orarmos juntos, consagrando assim dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te exaltamos o nome, pois o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Pois sendo Deus cheio de majestade, se importa conosco, pequeninas criaturas, e tem cuidado de nós em todo o tempo. Nós nos alegramos, pois o Senhor mesmo nos trouxe o privilégio de podermos participar do teu reino. E fazemos isso de muitas maneiras. Fazemos isso também consagrando a ti dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. O nosso coração se alegra. Nós bendizemos o teu nome e fazemos esta oração em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir conosco a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Faremos o proveitoso exercício da leitura do texto sagrado e nele nós vamos meditar. Estamos abrindo juntos no Novo Testamento, na primeira epístola de João. Você vai encontrar este livro mais para o final do Novo Testamento. Folheando-o de trás para frente, possivelmente vai encontrá-lo mais rápido. Estamos na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, onde leremos desde o versículo 15 ao versículo de número 17. Há 3 epístolas joaninas no Novo Testamento. Você vai localizar a primeira epístola de João. Nela, o capítulo número 2, e nele nós vamos ler o trecho que vai do versículo 15 ao versículo de número 17. Esta palavra
nos fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Há pouco mais de 100 anos atrás, mais precisamente em 1896, um pastor chamado Charles Sheldon publicava o seu livro de maior sucesso. Ele se tornaria um clássico da literatura cristã e permaneceria sendo publicado e divulgado até os nossos dias atuais. O seu título ensejava uma pergunta: em seus passos, que faria Jesus? O livro conta a história de transformações profundas que ocorreram numa pequena igreja local quando esta comunidade foi desafiada pelo seu pastor com essa indagação fundamental. Em seus passos, ou seja, no seu lugar, vivendo a sua vida, no seu dia a dia, quais seriam as atitudes, quais seriam as posturas assumidas por Jesus de Nazaré? Como ele, o Senhor, agiria se eventualmente trocasse de lugar com você na igreja, no trabalho, na escola, junto à família, ou seja, nas posições que usualmente você ocupa? Ou ainda, pensemos de modo inverso: o que mudaria nas nossas vidas se, de fato e de verdade, nós passássemos a agir efetivamente segundo a mente de Cristo? Se não fôssemos mais nós mesmos refletindo, decidindo, mas se a mente de Cristo, comandando-nos, tomasse a frente de todas estas ações, será que tudo permaneceria do jeito como está hoje? Ou será que alguma coisa mudaria? Com essa pergunta, ao longo dos anos, o pastor Charles Sheldon tem desafiado seus leitores. Há um exame bastante franco de suas consciências e, sobretudo, de sua relação com a fé cristã e os seus princípios fundamentais. Aliás, de suas relações enquanto crentes com o mundo em que estão inseridos. E no texto bíblico que nós acabamos de ler, João, seu autor, nos enseja uma proposta muito semelhante, eu diria, que, à luz dos valores essenciais do Evangelho, nós venhamos a examinar as nossas condutas perante Deus e o mundo. E, por fim, que nos guardemos da perigosa sedução com que este mundo nos tem cercado. Há um grande consenso entre os estudiosos do Novo Testamento ao considerarem que o Evangelho de João, bem como a Epístola de João, que acabamos de ler, são obra de um mesmo autor, ou, no mínimo, de autores que pertencem a uma mesma escola de pensamento e que guardam, portanto, uma proximidade de ideias. Mesmo numa leitura superficial dos dois estilos, nós conseguimos perceber uma grande proximidade entre ambos. Uma proximidade
de temas, uma proximidade de estilo, uma proximidade de vocabulário, se faz assim notória e evidente entre estas duas obras. E por isso mesmo, num primeiro momento, chama-nos a atenção uma contradição aparente que se insinua também entre ambas. De um lado, nós colocaríamos a afirmação que acabamos de ler na perícope que destacamos. Esta afirmação que está contida no versículo de número 15 do capítulo 2 desta epístola, segundo a qual o amor ao mundo estaria em franca oposição ao amor a Deus. Mas, de outro lado, colocaríamos a conhecidíssima sentença de João 3,16, onde se afirma que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito em favor do mesmo. Como pode ser isto? É para amar o mundo ou não é para amar? Para dirimir essa aparente contradição, para resolvermos essa questão, se faz necessário nos debruçarmos, ainda que de maneira breve, sobre um vocábulo-chave. Um vocábulo que está presente em ambos os versículos e que traduzimos comumente por mundo. É o termo grego cosmos. Sim, o seu emprego dentro do vocabulário teológico de João acaba comportando diferentes significados. E é nessas nuances de significado que a aparente contradição de que estamos tratando se dissipa. Em primeiro lugar, percebe-se em cosmos, termo que traduzimos por mundo, um sentido que provisoriamente podemos chamar de sentido cosmológico. Aqui o mundo seria, digamos, a criação como um todo, ou o universo, como o concebia o homem do mundo antigo. Poderíamos nos referir aqui ao mundo físico, ao lugar onde vivem as pessoas, inclusive eu e você, a terra que habitamos. Mas numa concepção ainda mais estrita, poderíamos usar esta mesma palavra para nos referirmos à humanidade simplesmente, como quando dizemos todo mundo estava lá. E é justamente segundo este entendimento que João afirma ter Deus amado o mundo e amado o mundo sobremaneira. Ele ama as pessoas que nele se encontram, dentre as quais nos incluímos também a nós. Mas há um outro sentido para o termo cosmos, que traduzimos por mundo. E se chamamos ao primeiro sentido cosmológico, este agora nós vamos chamar de sentido teológico. E dentro desta acepção, que encontramos, sim, com uma presença significativa nas páginas do Novo Testamento e especialmente nos escritos de Paulo e João, mundo se referiria à ordem social vigente. Uma ordem social injusta, marcada pela situação de pecado em que se vê mergulhada a humanidade decaída. Uma ordem hostil a Deus e que é hostil também a tudo aquilo que dele provém, inclusive o seu Cristo. Este mundo, lugar do pecado, seria, portanto, um lugar de aflições, de corrupção moral e que se vê mergulhado na mentira, submerso no mal. Uma realidade cuja sabedoria é loucura, diz-nos a Escritura, que não reconhece ao Pai, nem tampouco ao Filho. Um mundo cujo príncipe está sob juízo, e juízo divino.
E é segundo este sentido, esta acepção de cosmos, é na perspectiva do mundo teológico que a Escritura que lemos nos exorta a certo cuidado e certa atitude de prudência. É segundo este mesmo sentido que Jesus declara não pertencer, e nem tampouco os seus discípulos, a este mundo. E aqui se revela uma espécie de antinomia moral essencial entre Deus e o mundo, entre aquilo que é de procedência divina e aquilo que procede da ordem mundana. E é, portanto, neste sentido que, segundo a Epístola de João, nós não devemos nos apegar ao mundo, nem mesmo aquilo que dele procede, mas antes devemos nos guardar dos mesmos. E é com essa exortação, guardar-se do mundo, que João desenvolve o tema que lançou a nós no início da epístola. Se você visitar o capítulo inicial desta primeira epístola de João, verá uma larga exortação acerca do modo como devemos caminhar, sempre na luz, ou seja, por veredas de virtude e em comunhão com o Pai Celestial. Para que trilhemos caminhos de luz em comunhão com Deus, é necessário que nos guardemos do mundo, lugar de trevas, bem como da sedução de tudo aquilo que nele há e se insinua a nós. Posto que tudo que há no mundo, e veja, João nem hesita ao usar uma expressão tão abrangente. Tudo que há no mundo, diz ele, não procede de Deus, mas do mundo mesmo. E dessa forma está em franca oposição a ele. Portanto, guardar-se do mundo é, conforme os termos dados a nós pelo próprio autor bíblico, em primeiro lugar, é guardar-se da concupiscência da carne. Com a expressão concupiscência da carne, João está fazendo referência aos maus desejos e aos impulsos da nossa natureza humana decaída e pecaminosa. Temos inclinação para a realização de certas pulsões que nos empurram na direção daquilo que é mal e nada desejável à nossa vivência com Deus. Esse conceito, concupiscência da carne, envolve tudo que remete ao prazer ilícito, não importando de que ordem seja. O hedonismo, a luxúria. Paulo, na sua epístola aos Gálatas, trata também da concupiscência da carne e apresenta uma extensa lista dos frutos desta: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, bebedices, glutonaria. E ali também o apóstolo nos exorta que nos tenhamos guardados de tais coisas. Todos estão sujeitos à sedução da carne e à sua concupiscência. A ela estamos sujeitos também, eu e você. Mesmo homens e mulheres de Deus precisam estar sempre vigilantes para não caírem face a essas tentações. Foi o que aconteceu com Davi, rei de Israel. Estava um dia passeando no terraço da casa real quando viu a mulher de um dos seus oficiais tomando banho e a cobiçou. Diz-nos a Escritura que era uma mulher muito formosa, que se chamava Batseba. Sendo rei, Davi usou dos recursos que tinha à sua disposição. Enviou mensageiros que trouxessem aquela mulher para si. Deitou-se com ela, gerou nela um filho. E não bastasse a abominável depravação do seu ato, foi ainda mais além. Valendo-se da sua autoridade real,
cuidou de orquestrar o assassinato de seu esposo, um oficial do seu exército, e a fazê-lo em campo de batalha, de modo que a sua morte parecesse apenas uma baixa de guerra e ocultasse o dolo que estava por trás da mesma. Davi, em seguida, veio a desposar a viúva, como se o fizesse com legitimidade. Tomou-a por sua mulher. E assim, até mesmo o grande rei Davi, o maior de todos os reis de Israel, o homem segundo o coração de Deus, como declara a própria Bíblia, caiu em desgraça. Foi seduzido e vencido pelos seus maus desejos, desprezou a palavra do Senhor, fez o que era mal aos olhos de Deus, fornicou, tomou para si a mulher do próximo, derramou sangue inocente e cumulou sobre si dor e ignomínia. Enquanto a humanidade decaída se vê assim embriagada na busca por satisfazer os seus próprios desejos, importa aos que pretendem andar na luz, homens e mulheres de Deus, que se esforcem por buscar aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as suas próprias vidas. E aqui o Senhor Jesus é o exemplo mais excelente. Segundo narram os evangelhos, tendo sido batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali jejuou por 40 dias e 40 noites. Passados esses dias, o Senhor teve fome. E justo nesta hora de fragilidade, diríamos, aproximou-se o tentador, o diabo, dizendo-lhe que se valesse dos seus atributos divinos e com o seu poder transformasse as pedras que ali estavam em pães. A passagem ilustra o enorme poder de sedução que tem os nossos desejos carnais. À semelhança de Davi, o Senhor Jesus esteve diante de um desejo deveras humano e, quiçá, ainda mais agudo que o desejo daquele, pois estamos falando da fome. Tendo em mãos todos os recursos para satisfazer plenamente a sua carne e as suas necessidades, Jesus retinha em sua mente e coração os desígnios do Pai Celestial e jamais se apartou dos mesmos. Para Jesus, a vontade do Pai Celeste esteve sempre em primeiro lugar. E deste princípio ele jamais se afastou em toda a sua caminhada, chegando mesmo às últimas consequências na sua radical obediência ao Senhor. Enfrentou a morte e a morte na cruz do Calvário, pagando com a própria vida o preço do seu compromisso. Ele sabia que mesmo um pequenino milagre como aquele que fora sugerido pelo tentador, apenas um dentre os inúmeros outros milagres que realizaria no seu ministério, mesmo aquele pequeno milagre teria comprometido decisivamente a missão que lhe fora dada pelo Todo-Poderoso. Era um pequenino passo, mas em falso. Uma pequenina concessão, mas com ela tudo seria posto a perder. E a sua resposta foi então uma resposta clara e contundente, posto que calcada na Escritura Santa, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guardar-se do mundo é guardar-se dos desejos e dos impulsos da carne. E João, portanto, nos exorta que, tal qual o Senhor Jesus, permaneçamos de pé ante as tentações do mundo, que nos guardemos de estarmos à mercê dos nossos desejos carnais, mas que busquemos precisamente cumprir
a vontade de Deus nas nossas vidas. As suas palavras fazem eco às palavras de Paulo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Busquemos, pois, ter em nós a mente de Cristo. Mas o texto que lemos nos exorta ainda a nos guardarmos da concupiscência dos olhos. E com esta expressão, João se refere ao nosso desejo de posse, àquele impulso que temos, mascarado de necessidade por possuir aquilo que atrai e agrada o olhar. E aqui o mal colocado em foco é a cobiça e, por decorrência, a sua filha mais dileta, a avareza. Já o primeiro casal que andou neste mundo se viu às voltas com a sedução e a cobiça dos olhos. Adão e Eva foram colocados por Deus num jardim de delícias. Ali eram livres e tinham ao seu redor tudo posto para o seu bem. Mediante a ampla liberdade de que gozavam, uma interdição lhes fora imposta. Tão somente esta, que jamais comessem do fruto de uma árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram então aliciados pela serpente e se viram inebriados pela própria cobiça. Adão e Eva se fizeram surdos à voz do seu Senhor e preferiram dar ouvidos ao tentador, que lhes dizia: se comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tomaram, pois, do fruto da árvore, que, segundo a Escritura, lhes parecia desejável, agradável aos olhos, boa para se comer. E na sua loucura pecaram. Pecaram contra Deus e atraíram morte e maldição sobre si e sobre a sua descendência. Se, por um lado, o primeiro casal nos vale como exemplo negativo nessa passagem, o Senhor Jesus, por sua vez, nos dá o modelo mais excelente de conduta mediante uma provação semelhante. Conta-nos o evangelista Mateus que, estando Jesus ainda no deserto, em seu prolongado jejum de 40 dias e noites, foi levado pelo diabo a um monte muito alto. E ali o tentador fez Jesus vislumbrar diante dos seus olhos todos os reinos do mundo, com toda a sua glória. Eu fico imaginando que, por certo, aquele seria um espetáculo deslumbrante. Ele exporia aos olhos tudo aquilo que é desejável possuir. E foi então que o diabo, o tentador, lhe fez a sedutora e perniciosa promessa: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ter tudo o que os olhos podem ver, tudo o que a vista alcança. É uma promessa tentadora, por certo. Poder, glória. Será que isso não viria a facilitar e grandemente a missão do Messias? Um Cristo sem coroa, sem cetro, sem palácio ou corte, um rei desacreditado e desprovido de recursos? Ora, afinal, diante de uma missão tão difícil e tão significativa quanto a sua, salvar o mundo, não se podia alegar que os fins justificam os meios? Mas não, o Senhor Jesus jamais se prostrou diante daquilo que seduz o olhar dos homens. O seu coração se manteve sempre fiel ao Pai e fiel à missão que dele havia recebido. Nenhuma concessão podia ser
perfeita nesse sentido. Ele sabia que ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas, diz a palavra do Senhor. E é por isto que, sem hesitação e com toda a autoridade que esta palavra lhe conferia, afastou de si tanto o tentador quanto a sua oferta tentadora e ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Guardar-se do mundo é guardar-se da concupiscência dos olhos. A exortação de João em sua epístola é que, à semelhança do Senhor Jesus, nos guardemos da cobiça, do desejo de posse e, por conseguinte, do apego demasiado às coisas que este mundo nos provê. Este chamamos avareza. É, portanto, em contrapartida, um convite ao desapego e, por consequência, à caridade. Realidades vividas e anunciadas por Jesus reiteradamente na sua própria caminhada. É o próprio Senhor Jesus quem nos ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tesouros onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu. Ele, no seu radical compromisso com o Pai, e a despeito de não possuir sequer onde reclinar a cabeça, não fez caso de repartir o que possuía com o seu semelhante, ao ponto de entregar a sua própria carne para que fosse rasgado em favor dos seus. Aqui nós nos lembramos daquele provérbio que diz: o cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. Busquemos, pois, o desapego e a caridade, e assim busquemos, pois, ter em nós a mente de Cristo. Mas, por fim, o mesmo trecho lido nos exorta ainda a que nos guardemos da soberba da vida. E nesta expressão, João faz referência ao orgulho e à vaidade pelas coisas da vida. Juventude, beleza, riqueza, força, poder, status, tudo isso nos envaidece e nos leva a esse sentimento perigoso e terrivelmente danoso para nós mesmos. Estão subentendidas aqui a arrogância, a ostentação, a vanglória, o excessivo amor próprio. Nem mesmo os santos apóstolos que andaram lado a lado com o Senhor Jesus estiveram livres dessa tentação. Pelo contrário, verificamos em vários relatos dos evangelhos que mesmo aqueles valorosos homens de Deus se viram repetidas vezes às voltas com o seu orgulho e com a sua vaidade. Conta-nos o evangelista Marcos, por exemplo, de uma certa ocasião em que os apóstolos, seguindo pelo caminho rumo a Cafarnaum, se gastavam numa discussão a fim de definir qual dentre eles seria o maior. Que preocupação vã e quão distantes estavam os seus pensamentos da verdadeira natureza do reino de Deus. Foi o Senhor Jesus que, em vista de tamanho absurdo, não tardou a chamá-los a si e repreendeu a ambos, dizendo: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. A mensagem era clara e direta. Entretanto, de modo surpreendente, já no capítulo seguinte, Marcos nos apresenta um segundo episódio, muitíssimo semelhante ao primeiro. E nesse, mais uma vez, os 12 são os protagonistas. Segundo o evangelista, a despeito do ocorrido e da bronca que levaram, algum tempo depois, Tiago e João, que eram irmãos, estavam se achegando a Jesus com um pedido bem esquisito. Eles rogavam a Jesus que,
quando da sua glória lhes concedesse sentar-se, um à sua direita e outro à sua esquerda. Que triste vaidade! Que cobiça vergonhosa! Tiago e João queriam status, posição privilegiada, lugar de destaque em relação aos seus companheiros. Segundo conta-nos o evangelista, os outros 10 apóstolos ficaram muito indignados com esses dois. Mas isso muito possivelmente porque se sentiram feridos nas suas próprias vaidades pessoais. Isso levou Jesus a repreender a todos, mais uma vez, e de modo bastante incisivo, dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja este o servo de todos. Ainda no deserto, passados os 40 dias e noites do jejum de Nosso Senhor, chegou-se o tentador uma terceira vez. E dessa vez levou o Filho de Deus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e ali, naquela altitude, lançou-lhe um desafio. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E ainda, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A armadilha estava preparada, o desafio lançado era malicioso e nada fortuito. Ele pretendia colocar em dúvida não apenas a identidade de Jesus enquanto Filho de Deus, mas a própria Escritura Sagrada. Era um ensejo para desacreditar a ambos. Bastava que Jesus vacilasse e se decidisse a colocar em prova a sua natureza com um milagre, tudo estaria perdido. Num capricho, uma impensável inversão de valores estaria estabelecida, na qual a soberania de Deus seria posta a serviço de diabólica vaidade. E a suprema missão do Cristo estaria, por fim, fadada ao fracasso. Contudo, Jesus jamais vacilou ante qualquer tentação, e nesta, tampouco. Jamais se submeteu a julgo de vaidade. Ele sabia que o Senhor Deus é fiel. Ele sabia que a sua palavra tem valor, é a verdade e permanece eternamente. Entretanto, sabia também que a promessa referida pelo tentador era para os que confiam no Senhor e não para aqueles que o tentam. A sua pronta resposta foi decisiva e, mais uma vez, incisiva. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E, por fim, ante esta palavra, o diabo teve de capitular. Guardar-se do mundo é guardar-se da soberba da vida. João nos exorta que, à semelhança do Senhor Jesus, nos guardemos do orgulho e da vaidade. A sua exortação é, por conseguinte, um apelo à nossa humildade. Tenhamos sempre em mente o exemplo mais excelente, que é aquele que advém do Cristo, que mesmo tendo em si a natureza divina, não fez caso de abrir mão de toda a sua glória. Assumiu a natureza de servo, fazendo-se homem, e em humildade manteve-se sempre obediente ao Pai Celeste e aos seus propósitos, até a morte, e morte de cruz. Ele, que sendo Deus, não fez caso de vir ao mundo numa manjedoura, de ser submisso e obediente aos seus pais, de deixar-se batizar por aquele que não se considerava digno sequer de lhe desatar as sandálias, de lavar os pés aos seus discípulos, ou mesmo de submeter ao juízo das autoridades humanas. É Ele mesmo quem nos convida: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E se, por um lado, o autor de Provérbios nos alerta que a
soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, é ainda o próprio Senhor Jesus quem nos assegura. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Busquemos a humildade, busquemos em nós a mente de Cristo. Ora, o mundo passa, assim como tudo aquilo que há nele. A sua concupiscência, observa João com sabedoria e com perspicácia. Seja o prazer carnal e aquilo que pode suscitá-lo, seja a posse de bens materiais e de tudo que se pode cobiçar como o próprio objeto da cobiça, seja a vaidade, a vanglória de que porventura nos cobramos, bem como tudo que pretensamente a justifique, tudo isso traz consigo uma marca essencial: a efemeridade. O mundo e tudo o que encontramos nele é transitório e necessariamente perecerá, passará. Por fim, nós vemos que o alerta de João é que nos guardemos de depositar os nossos corações naquilo que está fadado ao fim, um fim inexorável. Seria como embarcar para uma viagem numa canoa furada. O seu apelo é que nos entreguemos àquilo que é eterno e imperecível, que estejamos firmes sobre um alicerce que é inabalável, e este não é outro, senão o Senhor, o nosso Deus, e os valores do seu reino. E conforme nós aprendemos do Senhor Jesus, caminhamos com humildade, livres de apego às coisas deste mundo, praticando a caridade e assim todo o tempo nos esforçando por fazer cumprir em nós a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, diz a Escritura, permanece eternamente. E é o que nos assegura João. Certamente, nem sempre isso será fácil, posto que o mundo é um lugar de tentações e aflições, mas é o próprio Senhor Jesus quem nos anima, dizendo: tede bom ânimo, pois eu venci o mundo. Busquemos, pois, a mente de Cristo e que Ele nos abençoe. Amém. Trazendo algumas comunicações a você, eu gostaria de frisar o trabalho que temos feito através das plataformas digitais, no intuito de levarmos cada vez mais longe a mensagem do Evangelho e o testemunho daquilo que Deus tem feito por nós e por meio de nós nesta comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Em nosso perfil no Instagram já contamos com mais de 3.600 seguidores. Em nossa página recém-criada no TikTok, já ultrapassamos a marca dos 1.000 seguidores. E aqui neste canal, mais de 1.600 pessoas acompanham regularmente os nossos conteúdos inscritas que são no nosso canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça isto. Não custa nada, é muito simples, leva menos do que alguns segundos e você ajuda imensamente a ganharmos relevância na plataforma e impulsionarmos cada vez mais adiante os conteúdos que publicamos aqui, sempre visando a glória eterna do Todo-Poderoso, o crescimento do seu reino e a transformação de vidas pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações, assim você não perde nenhuma das nossas postagens e seja assim também um apoiador dessa obra que hoje campeia na área virtual. É momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção do Senhor.
E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.